Havia uma vez, em uma terra distante, um sábio mestre chinês e seu devotado discípulo. Em uma de suas jornadas, avistaram um casebre à distância. Ao se aproximarem, surpreenderam-se ao encontrar uma família vivendo naquela humilde moradia, apesar da extrema pobreza da região. O lar era habitado por um homem, uma mulher e seus 3 filhos pequenos, além de algumas galinhas e ao fundo uma pequena vaquinha magra e exausta, cheia de moscas em seu lombo. Com fome e sede, o sábio e seu discípulo pediram abrigo por aquela noite e foram generosamente acolhidos. Enquanto compartilhavam uma refeição bastante simples, o sábio questionou: "Neste lugar tão remoto e carente, como vocês conseguem sobreviver?" O chefe da família respondeu: "Veja aquela vaquinha ali? É dela tiramos nosso sustento. O leite nos alimenta e também produzimos queijo e coalhada. Quando sobra, vamos à cidade e trocamos os produtos lácteos por outros alimentos. É assim que conseguimos indo sobrevivendo." O sábio agradeceu a hospitalidade antes de irem se deitar e de manhã bem cedo continuou sua jornada. Após amanhecer o dia, os dois organizaram onde dormiram e pegaram a estrada. No entanto, ao dar a primeira curva na estrada de terra, instruiu seu discípulo: "Volte lá, pegue aquela vaquinha e a leve até aquele precipício à frente da propriedade. Empurre-a lá para baixo." O discípulo ficou chocado e relutante. "Mestre, isso é terrível! Como podemos ser tão ingratos? Aquela vaquinha é tudo o que eles têm. Se a jogarmos no precipício, eles estarão condenados à fome e à miséria para sempre." O sábio, com calma característica, repetiu sua ordem: "Faça como eu disse. Não discuta, apenas obedeça. Vá lá e empurre a vaca. Lembre-se que disse que iria me atender sem questionar. E agora estou ordenando-o." Com pesar, mas resignado, o discípulo retornou ao casebre, conduziu silenciosamente o animal até a beira do abismo e o empurrou. A vaquinha, como esperado, caiu lá embaixo. Alguns anos se passaram, e durante esse tempo, o discípulo carregou consigo o peso do remorso, sempre lembrando da cena em seu subconsciente. Em um certo dia de primavera, sentindo a culpa pesar sobre seus ombros, ele decidiu voltar àquele lugar. Queria verificar como a família estava, oferecer ajuda, confessar, pedir desculpas e tentar reparar seu erro de alguma forma. Ao fazer a curva na estrada, ficou perplexo com o que viu. O casebre desgastado havia sido substituído por uma linda propriedade, repleta de árvores, uma horta grandiosa, animais atrás das cercas e até um trator ao lado de uma caminhonete na garagem. Pessoas comemorando e rindo, a alegria deles era estonteante. O coração do discípulo congelou. Ele supôs que a família, vencida pela fome, teve que vender suas terras e partir. Devem estar em algum lugar, mendigando por aí. Abordou o caseiro e perguntou sobre o paradeiro da família que residia ali anos atrás. O caseiro sorriu e respondeu: "Claro que sei onde estão. Você está olhando para eles ali." Incrédulo, o discípulo avançou além do portão, aproximou-se da casa avarandada e reconheceu o homem que antes vivia no casebre, agora mais forte e confiante. A mulher estava radiante e as crianças haviam crescido e se tornado jovens saudáveis. Espantado, ele se aproximou do homem e indagou: "Como isso é possível?" "Quando estive aqui com meu mestre anos atrás, este era um lugar de extrema privação, praticamente desprovido de recursos. O que você fez para mudar tão drasticamente sua vida em tão pouco tempo?" O homem olhou para o discípulo com um sorriso sereno e explicou: "Tínhamos apenas aquela vaquinha para nos sustentar, lembra? Mas logo vocês partirem no mesmo dia, ela caiu no precipício e morreu. Até hoje não sei como aconteceu. Fomos forçados a buscar outras soluções, desenvolvendo habilidades com a terra e as hortaliças sem agrotóxico e que nem imaginávamos que sabíamos ou tínhamos. Foi assim que transformamos nossas vidas, buscando novas maneiras de prosperar e evoluir com o uso de nossa terra e muita dedicação." Moral da história, nos lembra que a zona de conforto e a rotina podem limitar nossa criatividade e crescimento. Às vezes, é necessário enfrentar desafios inesperados para descobrir nossos verdadeiros potenciais e alcançar um sucesso que nunca imaginamos ser possível. Portanto, não tema jogar sua vaquinha no precipício antes que a vida o faça, pois ao superar adversidades, você pode descobrir talentos e recursos ocultos que o levarão a lugares que jamais sonhou. Em uma sala de aula do 3º ano, imagine um menino de 9 anos, sentado em sua carteira quando, de repente,
surge uma poça misteriosa em seus pés. Para piorar, a parte da frente de suas calças está encharcada. Essa situação nunca havia ocorrido antes. E o garoto sente o peso da possível zombaria que enfrentará quando descobrirem. Seu coração parece querer parar de bater. Ele abaixa a cabeça e reza fervorosamente. Querido Deus, isso é uma emergência. Preciso de ajuda agora. Mais 5 minutos e serei alvo de chacota para todo o sempre. Quando ele ergue os olhos, vê sua professora se aproximando, com um olhar que denuncia que a descoberta foi feita. No entanto, algo surpreendente acontece. Uma colega chamada Suzy, segurando um aquário cheio de água, tropeça inexplicavelmente na frente da professora e derrama a água no colo do menino. Internamente, ele agradece. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Assim, ao invés de se tornar objeto de escárnio, o menino se vê envolto em compaixão. No entanto, como na vida tudo tem seus caprichos, o constrangimento que deveria ser dele acaba sendo transferido para outra pessoa, Suzy. Ela tenta ajudar, mas é afastada com palavras ásperas. Você já fez o suficiente, sua desajeitada, e piscou para ela sem que a professora percebesse. Finalmente, no fim do dia, enquanto esperam pelo ônibus, o menino se aproxima de Suzy e sussurra. Você fez aquilo de propósito, não é? Suzy, em segredo, sussurra de volta. Eu também já molhei minhas calças uma vez. Nesta história, vemos como um momento embaraçoso pode se transformar em um gesto de compaixão e empatia, lembrando-nos de que todos enfrentamos desafios e constrangimentos em nossa jornada. E é a maneira como reagimos e apoiamos os outros que verdadeiramente importa. A empresa não sentiria um impacto significativo com a partida do pedreiro João, mas o chefe estava genuinamente triste por ver um funcionário tão competente e honesto deixando a equipe. Com um coração pesaroso, ele pediu ao pedreiro que se comprometesse a trabalhar em mais um projeto, considerando-o um favor pessoal, pois seria o último, lhe prometendo. Embora o pedreiro não estivesse entusiasmado com a ideia, ele acabou concordando por respeito ao chefe. No entanto, sua falta de entusiasmo era evidente, refletindo-se em sua abordagem ao trabalho. Gradualmente, sua dedicação diminuiu, resultando em uma qualidade de trabalho inferior e o uso de materiais inadequados. Com aquela vontade de fazer por fazer, ele fez sem muita ou quase nada de vontade. Essa atitude negativa marcou um desfecho infeliz para a carreira do João. Quando o projeto foi concluído, o chefe fez questão de inspecionar a casa construída pessoalmente. Posteriormente, ele tira de sua pasta a escritura e entregou junto com as chaves da casa ao pedreiro com um sorriso e disse: "Esta é a sua casa, um presente meu para você, que jamais esqueça da nossa amizade." O pedreiro ficou surpreso, engoliu a seco e, sem ter o que fazer, lamentou profundamente sua falta de entusiasmo. Se soubesse que estava construindo sua própria casa, teria dado o seu melhor em cada detalhe. Essa história reflete nossa própria jornada na vida. Construímos nosso destino a cada dia, muitas vezes sem dar o nosso melhor. E mais tarde, percebemos surpresos que devemos viver na casa que construímos. Se pudéssemos voltar atrás, faríamos as coisas de maneira diferente, mas o tempo não retrocede. Assim como o pedreiro, somos os construtores de nossas vidas. A cada dia, martelamos nossos objetivos, ajustamos nossas escolhas e erguemos as paredes do nosso futuro. Alguém disse com sabedoria que a vida é um projeto que você mesmo constrói. Suas atitudes e escolhas de hoje moldam a casa em que viverá amanhã. Portanto, construa com sabedoria. Lembre-se, trabalhe como se o dinheiro não fosse a motivação. Ame como se nunca tivesse sido magoado e dance como se ninguém estivesse observando. Afinal, sua vida é a obra-prima que você está criando.